Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Em mais um vídeo sobre elementos de máquinas ou elementos de mecanismos, como queiram, onde nós vamos falar sobre como dimensionar engrenagens. Então, neste vídeo nós vamos tratar sobre as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Para começar aqui a parte do dimensionamento, nós vamos lembrar qual é o objetivo desse dimensionamento. É verificar as condições de desgaste dos dentes, né, da engrenagem, e também a verificação da flexão que existe no dente, ou melhor, no pé do dente, né, em relação ao engrenamento. Então, para o dimensionamento de engrenagem, nós temos que pensar sempre nessas duas condições: condição de desgaste de flanco e condição da flexão no pé do dente. Uma coisa importante também é verificar o que é o ângulo de pressão. Então aqui tem uma imagem mostrando como caracteriza o ângulo de pressão. Observa que é o início do movimento do engrenamento entre os dentes. Então quando ele tem o primeiro contato ali, até ele perder o contato com os dentes nesse ponto. Esse ângulo de pressão ele pode ser um ângulo maior ou pode ser um ângulo menor, fazendo com que o perfil do dente ele possa ser mais fino ou mais grosso, dependendo do caso. Usualmente trabalhamos com 20 graus, mas existem outras condições que esse ângulo de pressão pode variar. Em algumas tabelas vocês vão encontrar ângulo de pressão de 14 graus e 30 minutos, coisas do tipo. Tá legal? No dimensionamento ao desgaste, o que nós vamos precisar saber? Nós temos a forma do dimensionamento do desgaste que diz o seguinte, ó. Aqui o B é a largura do dente, diâmetro primitivo da engrenagem, vai ser igual a 572.000 vezes o torque, dividido pela pressão admissível ao quadrado, vezes o I, que é a relação de transmissão entre as engrenagens. Aqui tem o mais ou menos 1, que é exatamente, nós vamos discutir sobre por que mais e por que menos. Aqui embaixo, um I de novo, mais ou menos 1 vezes 0,14 vezes o fator de serviço. Então, observando aqui por que mais e por que menos, o mais é quando nós temos um engrenamento externo, que é o exemplo que nós vamos resolver daqui a pouco. E quando nós tivermos um engrenamento interno, esse sinal passa a ser negativo. Aí tem algumas condições importantes, porque tem casos que você precisa saber ali a largura da engrenagem e muitas vezes você não tem um módulo. E o que você vai precisar dimensionar é exatamente o que? Exatamente o módulo. Então, para isso, na fórmula, nós podemos observar que o módulo não aparece. E aí nós temos que fazer o que? Nós temos que fazer uma relação entre o módulo e essas duas grandezas para poder executar o dimensionamento. Então, no caso da largura, usualmente trabalha com 10 vezes o módulo. Então, uma largura que tem 10 vezes o módulo, acredita ser ali um bom dimensionamento, uma engrenagem relativamente resistente. O diâmetro primitivo é o módulo vezes o número de dentes. Então, observando aqui, o B deixa de ser B, passa a ser 10 vezes o módulo. O diâmetro primitivo deixa de ser diâmetro primitivo, passa a ser módulo vezes o número de dentes. O torque, como é que a gente calcula o torque? O torque vai ser 30.000 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. Então, aqui estou colocando 30.000 justamente para transformar o nosso torque, se tiver em Newton metro, a gente transforma ele para Newton milímetro. Então, essa seria a condição para a gente poder fazer este dimensionamento. Aí nós temos aqui I é igual a Z2 sobre Z1, movida sobre motora, número de dentes, ou rotação da motora sobre rotação da movida. Importante lembrar também que aqui a potência vai ser dada em 1 cavalo vapor igual a 736 watts.
Nós temos a tabela do fator de serviço. Essa tabela depende do tipo de acionamento e também de quantas horas esse motor vai trabalhar. Então aqui nós temos alguns fatores. Essa tabela é extensa, tem vários tipos de aplicação. Aqui eu só simplifiquei porque nessa tabela, como tem vários valores, e você observando essa tabela no livro do Sarkis, você vai poder perceber que esses valores sempre vão trabalhar dentro dessa faixa. Então, para poder deixar algo mais simplificado, eu busquei essa tabela para poder trabalhar com esse fator de serviço φ aqui. E aí nossa fórmula aqui, que era BD ao quadrado, ficou 10 vezes M, que é a largura, M vezes Z é o diâmetro primitivo, tá, ao quadrado, e o restante não se alterou. Uma outra coisa aqui é a pressão admissível. Essa pressão admissível nós vamos ter que calcular utilizando o quê? Utilizando a dureza do que você tem no material para engrenagem, vezes 0,487. Isso aqui é um fator de conversão da dureza Brinell para megapascal. E aqui nós temos o fator de durabilidade. Para calcular esse fator de durabilidade, nós precisamos da rotação do pinhão, o número de horas especificadas para a vida. Geralmente esse número de horas aí especifica-se em 10.000 horas, mas claro, isso aí varia para as condições de projeto. Você pode até alterar esse valor para poder fazer uma verificação e dimensionar o seu par de engrenagens para essa quantidade de horas que você está pensando no projeto. Aqui nós temos a tabela da dureza Brinell, que é exatamente essa dureza HB aqui. Então, nessa tabela, procurar trabalhar sempre com o valor mínimo, porque você, não conhecendo qual é exatamente o valor da dureza, você tem uma faixa de trabalho. E você trabalhando com o valor mínimo, você está pegando sempre o quê? A pior condição do projeto. Então, essa seria a condição estabelecida para o dimensionamento no caso de desgaste. Para a flexão do pé do dente, nós temos que obedecer o quê? Que a tensão máxima calculada tem que ser menor ou igual à tensão do material. Essa tensão máxima ela é calculada como força tangencial vezes um fator relativo à geometria do dente, vezes o fator de serviço, dividido por largura de dente vezes o módulo. Mesma coisa, nós precisamos tirar aquela força tangencial de lá e fazer aparecer o que? Fazer aparecer o módulo no lugar dela. Então lembrando que força tangencial é 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro. Como o diâmetro é módulo vezes número de dentes, então nós temos aqui 2 vezes o torque dividido por M vezes Z. A largura lá é 10M, que já está estabelecida, e esse módulo aqui já faz parte da equação. Continuando nas tabelas do fator de forma, que seria o Q, aqui você tem, em função do número de dentes, você vai tirar o fator Q para esta equação. Se for interno, a mesma coisa. Caso esse valor não tenha na tabela, pode ser feita uma interpolação linear para poder obter o valor para o número de dentes que não se encontra aí. Aí nós temos o fator de serviço, que nós já falamos anteriormente, um dimensionamento para o desgaste. E também temos a tabela de tensão do material. Nessa tabela traz valores médios de resistência à flexão. E esses valores aí podem ser alterados dependendo da tabela que você utiliza. Eu segui à risca o que nós temos lá no livro do Sarkis. Agora aqui nós temos uma aplicação. Essa aplicação diz o seguinte: dimensionar o par de engrenagens cilíndricas de dentes retos para que possa atuar com segurança na transmissão representada na figura. O motor possui 15 cavalos e rotação de 1140. O material para as engrenagens deve ser o 4340, com uma dureza Brinell aproximada de 2600 Brinell, 600 HB. E duração de 10.000 horas para o par. Ele vai trabalhar 10 horas diárias com acionamento por motor elétrico. Um ângulo de pressão de 20 graus. Número de dentes do pinhão é 24 e o número de dentes da coroa é 96. Então aqui nós temos o pinhão, nós temos a coroa. O acionamento está aqui.
e nós vamos ter que fazer o dimensionamento desse par. Para isso, vamos começar aqui com o dimensionamento ao desgaste. Então a equação do desgaste, nós temos já simplificada aqui, né? O B, o diâmetro primitivo, e agora nós vamos começar a fazer a substituição dos valores. Então eu vou colocar alguns cálculos auxiliares aqui. Primeiro, calcular a potência, motor de 15 cavalos, vou multiplicar por 736, vou chegar em 11.040 watts. Um torque, substituindo esse 11.040 watts, com uma rotação de 1140, nós vamos chegar num torque de 92.477,4 Nm. Calculando a relação de transmissão, a movida tem 96, a motora tem 24, então nós temos uma relação de transmissão para essas engrenagens de 4. Substituindo aqui, vai ficar 10 vezes um módulo, que é o que a gente quer achar. Módulo vezes o número de dentes, que no caso é 24, elevado ao quadrado. 572.000 vezes o torque, 92.477,4, dividido pela pressão admissível ao quadrado. Aqui a relação de transmissão é 4, pode ver que aqui é mais 1, porque o engrenamento é externo. Mesma coisa aqui embaixo, 4 mais 0,14. E o fator de serviço eu peguei dessa tabelinha, ó. Trabalhando 10 horas por dia, fator de serviço de 1,25. Então com isso, nós precisamos agora determinar a pressão admissível. Primeiro, o fator de durabilidade. 1140 é a rotação do pinhão, 10.000 horas especificadas para vida, vai dar um fator de durabilidade de 684, que é um número adimensional. Substituindo aqui o fator de durabilidade e com o valor da dureza Brinell da tabela, que é 2.600, nós vamos encontrar aqui uma pressão admissível de 426,48 megapascal. Substituindo isso aí naquela equação de flexão, 426,48 aparece aqui. Então o que nós vamos fazer? Esse lado vai ficar 10, 24 ao quadrado, vai dar 5.760 vezes módulo ao cubo. Aqui eu fiz 572.000, a divisão desse número por 426,48 ao quadrado. Aí eu dividi 4 mais 1 por 4 mais 0,14, deu 1,2077 vezes 1,25. Aí nós vamos chegar no módulo ao cubo, isolando aqui, né? Jogando esse 5.760 para o outro lado, nós vamos chegar no módulo ao cubo igual a 76,21. Tirando a raiz cúbica disso, vai dar um módulo para desgaste de 4,2392. Então feito o primeiro dimensionamento. Agora nós vamos fazer o dimensionamento na flexão. Aqui não é desgaste não, aqui é flexão. 2 vezes o torque vezes o fator de forma vezes o fator de serviço. Então o fator de forma nós vamos pegar na tabela lá 3,2. Fator de serviço 1,25. Módulo vezes número de dentes 24. E aí nós vamos isolar. Primeiro nós vamos montar aqui a multiplicação e vamos chegar nesse valor. Agora nós vamos pegar a tabela para poder pegar o valor do material, que é 170. Então aqui vai ficar 739.819,2 sobre 240 módulo ao cubo, menor ou igual a 170. Isolando o módulo ao cubo vai ficar 18,1328. Tirando a raiz cúbica disso, nós vamos chegar no módulo para a flexão de 2,6269. Então nós temos dois valores de módulo. Um módulo para o desgaste, que foi de 4,2392, e um módulo para flexão, que foi de 2,6269. Precisamos sempre pegar o maior valor, que é esse que vai caracterizar a resistência. Porque se eu pego esse valor, ele é o valor mínimo para o desgaste. Pode ver que o valor mínimo para a flexão é de 2,62. Se eu usar 2,62 no lugar aqui para o desgaste, ele não vai atender. Agora, se eu pegar esse aqui e jogar ele para flexão, ele vai atender. Então eu sempre pego o maior valor aqui. Com esse maior valor, eu vou na tabela correspondente, que é a DIN 780, de normalização do módulo para engrenagens. Então aqui nós encontramos 4,2392. Nessa faixa aqui, que vai de 4 a 7, observa que o incremento é sempre de meio.
Você incrementa de meio, ele vai começar com 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Então, o valor acima deste 4,2392 maior é 4,5. Com esse 4,5, nós conseguimos agora calcular largura de dente, diâmetro primitivo e todas as grandezas envolvidas para a engrenagem. Está aí feito o dimensionamento. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo.